Muito boa noite, meus irmãos. Que a bendita, a graça e a maravilhosa paz do Senhor seja com cada um de vocês, amém? Que assim seja, não é? Para a glória do Senhor e bênção do seu povo, Ele que tem cuidado de nós. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer uma breve pausa na exposição de Eclesiastes e vamos fazer uma visita ao Novo Testamento. Sendo assim, eu quero convidar os irmãos a lerem comigo o texto de Mateus capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 18 a 22. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 18 ao verso 22. Os irmãos podem permanecer assentados, tá bom? Mas, por favor, acompanhem comigo a leitura e leiam em alta voz. A leitura em voz alta coopera, para a memorização, ajuda na compreensão. É importante que nós tenhamos a palavra do Senhor sempre viva em nosso entendimento e lembrança. Sendo assim, eu encorajo os irmãos a fazerem essa leitura comigo nesta oportunidade, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 18 a 22, diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Eu não ouvi os irmãos. Verso 19. Lindo. Mas Jesus lhe respondeu: E outros dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Segue-me e deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Vamos orar? Pai bendito e santo e amado e poderoso, reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Ó Deus, ao mesmo tempo reconhecemos também nossa necessidade, nossa pequenez e muito grande fraqueza. Tenha, ó Senhor, misericórdia de nós, pobres e miseráveis pecadores. Ajuda-nos nesta hora em que, Senhor, nos inclinamos para ouvir a Tua voz, para receber a santa instrução proveniente da Tua palavra, a qual o Senhor orientará os nossos passos cotidianos. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja. Estão aqui, ó Deus, filhos e filhas do Senhor, desejosos por ouvir-te. Que não fale o homem, que não sejam as suas imperfeições empecilho para a instrução dos teus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, por amor de ti mesmo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma escritora, autora norte-americana chamada Beth Carlson, contou certa vez uma história interessante de um pai que, sendo professor da escola bíblica dominical de sua igreja, estava preparando a lição do próximo domingo. E ele intitulou aquela lição como sendo as marcas de um verdadeiro cristão. Estudou, preparou, organizou todo o material, mas antes de ter a oportunidade de dar a sua aula, ele resolveu fazer um exercício com a sua família. Então, revendo os principais pontos com a sua esposa e filho, colocou diante deles ali as perspectivas do que ele entendia, à luz da palavra de Deus, serem as marcas de um verdadeiro cristão. E depois de fazer o seu arrazoado, de mostrar ali e obter o feedback da esposa, ele percebeu que um de seus filhos, o filhinho menor, estava ali por perto e ouviu tudo e pensou. E ele então perguntou: e aí, filho, o que é que você acha
Você conseguiu entender o que o papai estava ensinando? E o menininho pensativo, olhando assim, disse: papai, eu acho que nunca vi um cristão na minha vida. Eu acho que eu não conheço, pai. O homem ficou em choque, mas recebeu aquela palavra como uma advertência. As crianças observam tudo o que fazemos, as pessoas ao nosso redor observam tudo o que fazemos. É preciso que nós também tenhamos olhos atentos para o nosso próprio procedimento, para nossas próprias posturas como cristãos diante do Senhor. Irmãos, estamos aqui no momento em que Mateus expõe os momentos, as oportunidades iniciais do ministério de Cristo Jesus. Ele havia acabado de encerrar o Sermão do Monte, descido daquele lugar, e maravilhados pela sua doutrina, as pessoas o seguiam. E à medida que essas pessoas o seguiam, elas também contemplavam as curas que Jesus realizava, as libertações de pessoas opressas por espíritos malignos, curas de pessoas enfermas e muitas outras coisas. É natural que alguém que protagonize tanta coisa bonita adquira muitos seguidores. Termo que está até desgastado hoje em dia, A gente fala de seguidor, já vem em nossa mente as imagens das redes sociais. Mas Jesus tinha muitos seguidores, óbvio que nem todos eles lhe davam os devidos likes, nem todos se engajavam na sua luta, no seu trabalho, na sua obra, mas o fato é que Jesus arrastava multidões por onde ele passava, e alguns chegavam para ele e diziam: Senhor, eu quero caminhar contigo, Senhor, eu quero fazer parte desse ministério, eu quero experimentar essas coisas grandes que o Senhor faz. E a passagem que temos diante de nós, meus irmãos, mostra exatamente isso acontecendo. Duas pessoas chegam para Jesus e dizem que querem segui-lo, e dizem que querem andar com ele, dizem que estão dispostos a irem com Jesus aonde quer que ele for. E Jesus os adverte, Jesus diz: olha, eu não tenho um QG, eu não tenho um escritório, eu não tenho uma sede, eu não tenho conforto, eu não tenho segurança, não há nada que eu possa garantir a vocês. Isso me faz lembrar, a fala de um sábio pastor meu, que nos disse certa vez que a única garantia que nós temos, que nos assegura sucesso ministerial, é a cruz de Cristo Jesus. E de fato, o que Jesus oferece aos seus discípulos é a cruz. O que Jesus oferece aos seus discípulos é o encorajamento, a renúncia, a dedicação plena. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, uma pergunta se descortinar nessa história, que é endereçada a mim e a você. Quem quer ser um discípulo? Eu gostaria que você levasse essa pergunta para a sua casa, guardada em seu coração hoje. Porque há muitas coisas que nós queremos ser, há muitas posições que nós gostaríamos de ocupar. Mas nós havemos de perguntar aos nossos próprios corações se entre as nossas muitas aspirações, ser um discípulo indelével de Cristo Jesus está entre as nossas prioridades. É importante, inclusive, até perguntar se nós temos vivido como discípulos de Cristo Jesus. Cristo tem sido reconhecido nas nossas andanças, nos nossos discursos, nas nossas conversas, nas nossas práticas. Cristo tem sido reconhecido em nossa vida pela maneira como a desenvolvemos. São perguntas que nós devemos buscar responder todos os dias da nossa vida, porque quem quer ser um discípulo de Jesus precisa apresentar algumas coisas. E eu gostaria de destacar apenas duas, que à luz desse texto estão evidentes e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos.
Porque aquele que quer ser um discípulo de Jesus deve primeiramente apresentar mais que empolgação. Apenas empolgação, meus irmãos, não é suficiente para sermos discípulos de Cristo Jesus. Muita gente estava ao redor de Jesus, verso 18. E ele então ordenou que eles passassem para a outra margem. Nesse ínterim, alguns se aproximaram dele, e entre eles um escriba. E esse chega para Jesus e disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. O que vemos aqui, meus irmãos, é um aparente milagre. Um escriba se convertendo. Um escriba querendo fazer parte da obra de Jesus. Aqueles que muitas vezes são reconhecidos por serem resistentes, por serem a pedra de tropeço na caminhada de Jesus, um deles agora quer caminhar ao seu lado. E Jesus então diz a ele: beleza, você quer ir comigo, mas deixa eu te falar uma coisa. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, no caso eu, não tem onde reclinar a cabeça. Não encontramos aqui a resposta do escriba. Não encontramos aqui qual foi a sua reação diante disso. Mas o que nós percebemos, meus irmãos, é que apenas empolgação não basta. Envolve, meus irmãos, renúncia ao seguir Cristo. Ser um discípulo de Jesus significa dizer sim para Ele, mas dizer não para nós mesmos. Significa engavetar alguns sonhos, postergar alguns projetos, abraçar outros mais excelentes e mais importantes e mais urgentes. Portanto, é necessário, meus irmãos, que nos perguntemos se estamos prontos para viver com o mínimo. Porque temos aqui um compromisso real, e esse compromisso real envolve confiança no Senhor. E isso não é fácil, porque temos algum nível de orgulho próprio, onde muitas vezes queremos ser senhores das nossas próprias vidas, tomar nossas próprias decisões. Não obstante, saibamos que tudo já está decidido. O Salmo 139 não nos deixa esquecer que cada um dos nossos dias estão escritos e determinados. Nós ainda achamos que podemos mudar o curso da nossa história. Mas é interessante que pensemos que envolve renúncia, que envolve o encolhimento do ego, para que Cristo cresça cada vez mais. É, portanto, uma decisão desafiadora que nos tira de uma zona confortável, que nos coloca em uma evidência difícil, porque você se expõe, porque você se coloca diante dos olhares que vão julgar, que vão observar os seus procedimentos, que vão pesar as suas palavras. Billy Graham costumava dizer que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E de fato, porque o mínimo que o Senhor requer de nós, meus irmãos, é o nosso coração, se queremos de fato ser discípulos de Cristo Jesus. Você não pode ser um discípulo de Jesus se você quer entregar apenas uma parte da sua vida, se você quer entregar um setor do seu coração. Você não pode ser um discípulo de Jesus se em determinadas áreas da sua caminhada ele não adentra. Você não pode ser um discípulo de Jesus se ele não tem a palavra final nas maiores e mais importantes decisões da sua vida. Porque apenas empolgação não basta. É preciso mais que isso. É preciso que você entenda o significado do que você quer fazer. Meus irmãos, não entendam esta mensagem como um desencorajamento. É justamente o oposto. Porque os discípulos de Jesus são corajosos. Precisam ser. Porque o desafio é grande e a caminhada é intensa. Mas aquele que quer ser um discípulo deve mostrar mais que empolgação, mas deve também mostrar mais que disposição. O verso 21 diz que outro dos discípulos lhe disse: Senhor,
permite-me ir primeiro sepultar meu pai. A perspectiva daquele jovem era somente começar o seu ministério de seguir Jesus depois que o seu pai encerrasse os seus dias. Jesus diz: olha, se você quer caminhar com os vivos, viva com eles e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que o discipulado é urgente. A aparente nobreza de um gesto familiar envolve a procrastinação de um projeto eterno. Deixa para depois. E quantas vezes, meus irmãos, nós não tratamos a caminhada de fé dessa forma? Primeiro eu me formo, primeiro eu me caso, primeiro eu ganho dinheiro, primeiro eu me estabilizo, primeiro eu realizo para depois, e você vai oferecer ao Senhor, nada contra, a idade, mas você vai oferecer ao Senhor apenas a sua velhice, porque o Senhor quer a experiência da sua velhice, mas também quer o vigor da sua juventude. Se a experiência é algo extremamente necessário, a força do jovem também é. A igreja, meus irmãos, é composta dessa diversidade belíssima, onde a vivacidade das crianças, o vigor dos jovens e a experiência daqueles que já viveram muito são instrumentos poderosos para abençoar vidas. Portanto, não espere que você conclua todos os seus projetos para que você abrace o projeto do Senhor. Comece agora, comece já, seja um discípulo no seu trabalho, seja um discípulo com a idade que você tem agora, com o tempo que você tem agora. Trate isso como prioridade zero. Pense no que você está fazendo da sua vida, vá e não olhe para trás. É preciso que você entenda a importância desse chamado. Jesus, quando olha para aquele rapaz, disse: olha, segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Jesus está dizendo àquele homem: é hora de fazer uma escolha, a oportunidade é agora, o momento é esse. Não perca de vista a chance, a oportunidade, o privilégio de servir ao Senhor, de ser um discípulo de Cristo Jesus. Há uma história interessante que aconteceu no exército de Alexandre o Grande. Chegou a ele a notícia de que um soldado estava sendo relapso no seu serviço. Deu mostras de ser um covarde na batalha e que no cumprimento do seu dever deixava a desejar. Os superiores imediatos daquele jovem soldado estavam já no limite com ele, querendo puni-lo. Alexandre, contudo, num ato de benevolência, diz: não, tenhamos paciência, vamos conversar com o rapaz, quem sabe ele entende e muda de postura. E ele amavelmente chegou diante daquele jovem para conversar com ele e disse: como é o seu nome? E aquele jovem disse: meu senhor, eu me chamo Alexandre. Naquele momento, Alexandre, o Grande, cerrou o semblante e disse: olha, vou te falar uma coisa, ou você muda de vida, ou você muda de nome, porque Alexandre não é nome para um covarde. Interessante essa postura, porque se você está comprometido com um projeto, você precisa de fato honrar esse compromisso. Para Alexandre o Grande, fazer parte das suas legiões era algo privilegioso, e ele contava com a dedicação dos seus soldados. Da mesma forma, o Senhor conta com a dedicação dos seus discípulos. Por isso, meus irmãos, se nós carregamos o nome de crentes, se nós carregamos o nome de cristãos, nós precisamos honrar esse nome.
E honrar esse nome não significa ser perfeito, mas significa abraçar uma postura de santidade e desejar viver para agradar o Senhor. Não podemos viver, meus irmãos, como se o nome de Cristo fosse um nome qualquer. E bater no nosso peito e dizer eu sou crente, mas não dar mostras de que somos crentes, de que temos o Senhor como o nosso Salvador. É preciso honrá-lo com as nossas posturas, com as nossas atitudes, nossos relacionamentos, nossos namoros, nossos negócios, nossas escolhas precisam evidenciar que nós entendemos a mensagem da cruz. Passa por tudo isso. Precisamos viver, meus irmãos, para honrar aquele que nos chamou. E aqui eu deixo uma pergunta para que você leve consigo. Você reconhece a grandeza do chamado de Jesus? Ou você o desconsidera? Ou você não dá importância? Porque Cristo tem te chamado, assim como a mim, assim como a todos nós. O que nós estamos fazendo com esse chamado? Estamos negligenciando esse chamado? Estamos vivendo como agentes secretos do Senhor, não honrando-o em nosso local de trabalho? Não honrando-o em nossos relacionamentos? Brincando de ser crentes? Vivendo dissolutamente aéticos? Ou temos levado a sério esse compromisso que assumimos com Ele? Quem quer ser um discípulo? Não basta empolgação, não basta disposição. É preciso entendimento e é preciso comprometimento. Que o Senhor, meus irmãos, nos faça discípulos reais e verdadeiros do seu amor. Que sejamos reconhecidos pela sinceridade com a qual servimos esse nome. Que seja esse nome o nome mais importante para cada um de nós. Amém? Que Ele mesmo te abençoe e te sustente na decisão de segui-lo prioritariamente. Vamos orar? Bendito Senhor, Salvador nosso, reconhecemos, ó Deus, a grandeza do Teu nome. E junto a isso, meu Deus, o enorme privilégio que temos de caminharmos no caminho do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. E perdoa-nos se não temos vivido como Te agrada, se não temos falado como Te agrada, se não temos nos relacionado de modo a Te agradar. Ser um discípulo, Senhor, é mais que um desafio, é um privilégio. Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. É do Senhor que vem a justificação. É do Senhor que vem a esperança. E é no Senhor, ó Deus, que temos em nós a promessa de sermos glorificados. Ensina-nos, ó Deus, a sermos discípulos reais e decisivos. Discípulos marcantes. Discípulos que anunciem com tudo o que são quem é o Senhor. Ó Deus, eis a Tua igreja, discípula do Senhor. Ó Deus, sustenta, fortalece e intensifica, Senhor, o nosso serviço. Não nos pertencemos a nós mesmos, somos Teus. Que isso, meu Deus, fique evidente em cada momento da nossa vida. Pois é para a Tua glória que vivemos e nos movemos. Suplicamos, pois, ao Senhor esta graça. Amém. Ficar de pé, meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo
inquestionável do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, discípulos, amados e chamados a viver de conformidade com o ensino daquele cujo sangue nos purificou de toda injustiça. Que sejamos fiéis no desempenho desse chamado, até aquele dia em que o Senhor há de vir dos altos céus para buscar a tua igreja, e esta contigo reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.